Olá pessoal, tudo na paz de Deus, tudo tranquilo? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Livro dos Médiuns, tá certo? Vocês podem talvez estranhar um pouco, mas os livros de Allan Kardec são livros muito importantes para todos nós, né? Para a humanidade de uma forma geral, para aqueles que também, né, especificamente para aqueles que aderiram à ideia espírita pelo seu desenvolvimento, pela sua sensibilidade, pelo fato de não conseguirem se satisfazer com outras religiões, né, não terem desenvolvido o sentimento de fato espiritualista, espiritual, religioso em outras fontes, então eles vêm para o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns é um dos livros fundamentais do Espiritismo, né? Então ele é muito importante. Só para vocês saberem, do ponto de vista específico dos trabalhadores da campanha do Quilo, o Livro dos Médiuns também é importante. Isso quem dizia era seu Sobreira, tá certo? Ele dizia que todos os livros de Allan Kardec são importantes a gente estudar. E ele diz lá no livro Bom Combate, ele cita os 5 livros básicos, né, da codificação kardeciana e diz: quanto mais vivo, mais amo essa doutrina. Está lá no livro A Campanha do Quilo, Bom Combate. Então, são livros que a gente deve estudar e deve refletir, deve ler, deve estudar, deve refletir sobre eles, né, e estudar sozinho, individualmente, estudar em grupo, porque assim a gente aprende melhor. Então vamos pedir a Jesus que nos inspire para que a gente possa fazer a nossa homenagem ao Livro dos Médiuns, que ontem, dia de 15 de janeiro de 2024, completou 163 anos de publicação, pela primeira edição. Então, Senhor Jesus, nós pedimos a tua assistência para que a gente possa falar um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns, superficialmente que seja, mas que a gente possa incentivar os nossos companheiros na leitura do Livro dos Médiuns, que é um livro que, com certeza, todos serão edificados com essa leitura que vem de Deus, de Jesus, né? Allan Kardec foi o intermediário dos espíritos. Então, é importante que a gente estude e nós pedimos, portanto, a vossa assistência. Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, a gente, lá na campanha do Quilo, a gente tem uma tendência muito grande de estudar os temas morais, que são essenciais, né? São essenciais, e nós vamos continuar dando esse incentivo para o estudo dos temas da moral cristã, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos 10 mandamentos da campanha do Quilo, do livro A Campanha do Quilo, Bom Combate, de outros livros também que falem sobre a campanha do Quilo, mas o estudo da doutrina espírita em si, ela é importante. Uma das coisas é que ela desenvolve a inteligência, né? Claro que se você estudar só o Evangelho segundo o Espiritismo, você está desenvolvendo inteligência, está fazendo exercício intelectual. Mas você estudar o Livro dos Espíritos, nós estudarmos o Livro dos Espíritos, aí a gente vai fazendo um exercício de reflexão mais, vamos dizer, genérico, com as coisas da filosofia, com as coisas do mundo, das ciências em geral, daquilo que as ciências tratam. Então a gente vai ampliando a nossa capacidade de reflexão, de julgar, de cognição. E o Livro dos Médiuns, ele é a continuidade do Livro dos Espíritos, né? Ele é o segmento, o próprio Allan Kardec diz aqui no Livro dos Médiuns mesmo, né? E também é interessante a gente saber a natureza, a origem do Livro dos Médiuns. Allan Kardec diz, no início, né, na apresentação do livro, que esse livro é praticamente, reflete, ele praticamente tem tudo que contém nele, vem dos espíritos, né? Então ele contém o pensamento dos espíritos superiores encarregados da revelação espírita.
É um livro de revelação. É claro que teve a elaboração de Allan Kardec na organização dos assuntos, na avaliação racional, né, dos assuntos. Então, o Livro dos Médiuns é um livro que é de uma revelação, mas ele passou pelo mesmo critério de avaliação racional dos outros livros espíritas e de todas as mensagens espíritas que são divulgadas, que são transmitidas pelos espíritos. Nós gostaríamos de dizer o seguinte: a gente poderia destacar algumas coisas no Livro dos Médiuns, que é isso que nós vamos fazer. Mas o destaque, a citação, para quem vai ficar só em ouvir o vídeo, ele restringe, ele dá uma ideia do que é o Livro dos Médiuns, do que ele trata, mas ele restringe, porque tudo que tem no Livro dos Médiuns é muito importante, né? Então, a gente precisa estudar ele todo. Se vocês ficarem, se alguém, né, vocês eu sei que não é o caso, mas se alguém pegar esse vídeo e falar no Livro dos Médiuns, citar o Livro dos Médiuns, comentar o Livro dos Médiuns apenas pelo vídeo, por esse vídeo ou por outro, ou por outras palestras, então a pessoa vai receber o conhecimento do Livro dos Médiuns de segunda mão. Se você quiser receber de primeira mão, é indispensável ler o Livro dos Médiuns e estudar. Para a gente ler um livro como os livros da codificação, é preciso que a gente tenha paciência. A gente não vai pegar, não é normal, não é comum, na verdade, as pessoas pegarem um livro da codificação e lerem, em 2 dias, 3 dias lerem. Há exceções, tem pessoas que têm realmente uma capacidade de apreensão muito grande. Mas o normal mesmo, para a gente não desistir, né? Porque se a gente for tentar ler de vez assim, talvez a gente desista. Porque é muito denso, é muita informação e não é um livro assim que tenha coisas engraçadas, que tenha coisas, que tenha imagens, que tenha ilustrações que muitas vezes atrai a gente. Não, é um livro denso, é um livro de teoria mesmo. Agora, é um livro de teoria com a linguagem acessível. Não é uma complicação científica, matemática, com fórmulas, nada disso. É um livro fácil da gente ler, mas é denso. E aí é bom a gente ler aos poucos. Nós recomendamos, damos uma dica. Por exemplo, eu quando leio o Livro dos Médiuns, eu leio 2 páginas por dia. E vou refletindo em torno de 2 páginas por dia, que fecham o assunto, né? E aí a gente vai aos poucos, todo dia um pouquinho, e quando vê, você leu todo o Livro dos Médiuns, né? Se tiver alguma dúvida, volta. Se tiver uma palavra que você não sabe, você vai no dicionário, né? Você participa de reuniões de estudo do Livro dos Médiuns, da mediunidade, volta, lê o Livro dos Médiuns, consulta alguma dúvida que você tem. Então, com isso, você vai se beneficiando, você vai aprendendo um tema fundamental que é a mediunidade. Ainda nesse diapasão introdutório, o Espiritismo ele prestou um grande serviço à humanidade quando ele desmistificou a mediunidade. Mediunidade, Allan Kardec diz com muita propriedade, que é um fenômeno natural. É até uma repetição a gente dizer fenômeno natural. Mediunidade é um conjunto de fenômenos naturais. Se é fenômeno, é natural, né? Então o fenômeno mediúnico ele acontece no nosso meio humano, material. É claro que ele entra em ação duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, né? Mas ele é um fenômeno que nós percebemos, que nós registramos a sua existência, o seu processo, né? Que nós comprovamos, a gente pode gravar as mensagens dos espíritos. Os espíritos eles já muitas vezes vão registro no papel, que já está registrado, já está documentado o fenômeno, né? A gente pode gravar, muitas vezes nós mesmos gravamos mensagens psicofônicas, né, para estudar depois. Então, está ao nosso alcance, na nossa análise, esses fenômenos.
Então, é um fenômeno. Se é um fenômeno natural. Muita gente não gosta dessa palavra fenômeno. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente começa a estudar a mediunidade, a gente se empolga muito e é natural. Porque são muitas coisas instigantes e interessantes na fenomenologia mediúnica, né? Mas o Espiritismo, ele é um conjunto. E ele deve ser visto e deve ser estudado como um conjunto. A fenomenologia mediúnica, os fenômenos mediúnicos, os fatos mediúnicos, a explicação desses fatos, por que eles existem, como eles funcionam, né? Qual é a origem, se é espiritual, se é mental, né? Aí tem as explicações detalhadas de cada situação, a gente aprender, a gente tirar as conclusões filosóficas, ou seja, aquelas explicações de onde viemos, para onde vamos, a gente tira a conclusão a partir do estudo da fenomenologia espírita. Somos espíritos. A gente vai encontrar a comprovação disso no estudo dos fatos espíritos e nas suas explicações, na sua lógica, né? Então, o que acontece? Aí a gente vai entrar, a partir desse momento, nas interpretações filosóficas ou nas lições, nas conclusões filosóficas a respeito do estudo da mediunidade, né? Ou simplesmente a gente vai colher as explicações no próprio fenômeno. Os próprios espíritos explicam a parte filosófica do espiritismo, né? Que constitui-se numa metafísica, ou seja, o que é o espírito. Metafísica, ele engloba tudo que existe, né? Tanto a parte física quanto a parte espiritual. Então, a parte espiritual no nosso caso, aí, o que é o espírito, o que é o perispírito, o que é a reencarnação, tudo isso se obteve, esse conhecimento se obteve por meio da mediunidade, veio pelos portais da mediunidade, né? A reencarnação, a moral cristã. Então, tudo isso é originado da mediunidade, do fenômeno mediúnico, né? Então, não vamos demonizar a palavra fenômeno, apenas não vamos nos limitar a ele, né? Então, a gente estuda a fenomenologia mediúnica e como ela deve ser praticada no Livro dos Médiuns, né? A gente vai ter várias lições importantíssimas na filosofia, na moral e na prática, no nosso dia a dia, inclusive nós nos beneficiando também com a prática da mediunidade bem orientada, que está feita essa orientação do Livro dos Médiuns. Aí nós vamos descobrir, nós vamos monitorar, vamos dizer assim, até certo ponto, quais são as nossas companhias espirituais, quais são as influências que a gente recebe, tanto na reunião mediúnica quanto fora dela, que todos nós recebemos essas influências, né? E aí é importante que a gente verifique se são boas influências, se não são, e tomar as providências devidas. Tudo isso o estudo da mediunidade nos dá. Então a gente vai conhecer a qualidade dessas influências que nós recebemos. Todas as pessoas, independentemente delas conhecerem o Espiritismo, delas acreditarem no Espiritismo, recebem essas influências. O fenômeno mediúnico, ele vai revelar o tipo de influência que nós recebemos. Então, essa é a grande vantagem da mediunidade. É uma das grandes vantagens da mediunidade. Então, ela vai fazer com que nós conheçamos essa influência que nós recebemos. De certa forma, é até um recurso de autoconhecimento, né? Quando os espíritos nos alertam, que é através da comunicação do próprio obsessor ou de um orientador espiritual, olha, tenha mais cuidado com o seu comportamento, com os seus vícios, né? Então a pessoa está sendo alertada e está sendo ajudada no seu autoconhecimento, né? Então, isso tudo, a mediunidade, ela é benéfica nesse sentido, né? E além disso, é um portal aberto com a outra dimensão, se a gente pratica a mediunidade. E mais uma vez,
não vale praticar a mediunidade de qualquer jeito, né? A gente precisa ser orientado. O Livro dos Médiuns é o livro básico dessa orientação. Então, é um livro indispensável. Então, a prática saudável da mediunidade a gente pratica, né? E aí mantemos esse portal aberto com o invisível permanentemente, ou seja, toda semana a gente participa, vamos dizer, de uma reunião mediúnica formalmente, né? No centro espírita, com um grupo que estuda, que pratica de acordo com a orientação espírita, né? Que está no Livro dos Médiuns fundamentalmente, né? Então, a gente mantém esse portal aberto. Aí quando surgiram os missionários, como por exemplo Francisco Cândido Xavier, surgiu e desempenhou a mediunidade dele, o trabalho dele, que é fantástico, é um trabalho assim, de uma riqueza ímpar, né? Os 400 e tantos livros psicografados por Chico Xavier são de uma qualidade ímpar, de primeiríssima qualidade. Você cita Parnaso de Além Túmulo, os estilos poéticos dos poetas da língua portuguesa, cada estilo daquele de dezenas de poetas. Estou dando um exemplo só, né, da obra imensa de Chico Xavier, com lições fantásticas, com comprovação da imortalidade da alma. Por quê? Porque o estilo, a assinatura artística, vamos dizer assim, que é o estilo do próprio poeta, que está ali, né? A Caminho da Luz, com as revelações sobre a missão de Jesus e a história da humanidade, né? Os romances de Emmanuel, que vêm sendo explorados, sendo identificadas lições históricas que Francisco Cândido Xavier não tinha condições de saber, mas que de uma maneira mais elaborada hoje, com a internet, né, com uma formação específica, as pessoas vão atrás dessas informações e comprovam, coisa que o Chico não tinha acesso, né? Então são livros de história confiáveis, inclusive de histórias do cristianismo. Isso veio através do Portal da Mediunidade. Ele foi levado a um centro espírita quando era muito jovem ainda, e graças à reunião que existia no centro espírita mediúnica, ele pôde ir se entrosando no centro e desenvolvendo a mediunidade dele, né, educando, desenvolvendo, como queiram, e assumir o seu mandato abençoado. Depois vieram as mensagens de André Luiz, revelando o mundo espiritual, as mensagens do livro de Humberto de Campos, de alta qualidade, né, muitos deles falando sobre Jesus e trazendo informações históricas confiáveis sobre o Evangelho, né? Os romances de Emmanuel, como eu já falei, e por aí vai, muita riqueza. Então, graças ao portal aberto que nós temos de comunicação, as portas abertas com o mundo espiritual, né? Então, e outras coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, agora mesmo nós recebemos uma informação que tem um orador espírita, médico, psiquiatra, respeitável, e na minha avaliação, uma pessoa, um espírita confiável, sério, né, esclarecido, que fez uma pesquisa, né, naqueles tratamentos que ele fazia de desobsessão, que ele faz de desobsessão com os autistas. Então, o que ele descobriu? Que todos os autistas são espíritos que são oriundos de experiências reencarnatórias de guerra, né? Então, vieram traumatizados pela guerra, vieram reencarnados, e dá a entender que a origem do autismo seria essa, né? E o tratamento de desobsessão e psiquiátrico também, né? Psicológico, as terapias indicadas, e tratamento psiquiátrico também com substâncias adequadas, receitadas por médicos. Então, que é o caminho para a gente tratar o caso de autismo, né? Então,
isso nos remete também ao seguinte, a descoberta de origens, né, no campo espiritual de enfermidades que muitas vezes assolam, de epidemias, né, a revelação de uma das consequências da guerra, né, que não se limitam à destruição física, mas que elas têm repercussão em outras encarnações. Então, vocês vejam que isso tudo graças à prática da mediunidade bem orientada, né? Se a gente for ver vibrações espirituais, orações, fluidoterapia, curas espirituais e físicas que muitas vezes acontecem, né? Graças à prática da mediunidade. Então, a mediunidade, de fato, é algo que precisamos cuidar, né? Tem esse negócio, eu sou espírita, mas não quero saber de mediunidade. Não. É recomendável que você estude a mediunidade, né? O estudo da mediunidade, ele é composto do estudo teórico e da prática, ou seja, do estudo experimental. O espiritismo é uma ciência, né? Uma ciência positiva, ciência dos fatos positivos da mediunidade, do animismo também, que é a ação do encarnado, do espírito encarnado, né, que é um estudo, a parte que eu digo assim, um específico dentro do espiritismo, e que o estudo do espiritismo, dos fatos espíritas, também nos leva ao estudo do animismo, tanto do animismo patológico quanto do animismo normal e produtivo também. O animismo pode ser produtivo. Isso Allan Kardec estudou sem ainda o nome do animismo, naquela parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a emancipação da alma, né? No Livro dos Médiuns a gente vê, por exemplo, uma conjunção do fenômeno animismo com mediunidade, num caso específico de um menino que era sonâmbulo, médium sonâmbulo, né? Que ele ditava receitas de cura e que, num dado momento do exercício da sua mediunidade, quando as pessoas se aproximaram dele, ele descreveu toda a doença da pessoa. E aí perguntaram a ele, e o medicamento? Ele disse, eu não posso passar. Por quê? Porque o meu anjo doutor não está aqui. Ou seja, o espírito não estava aqui. O que se conclui? Que a percepção dele, a visão dele da doença, a identificação da doença tal, era um fenômeno anímico, era uma visão da alma dele mesmo. Mas o receituário era mediúnico. Então, a conjunção do animismo com a mediunidade, né? A gente vê as explicações do mecanismo da mediunidade que os espíritos Erasto e Timóteo explicam lá no livro dos médiuns sobre o papel dos médiuns na comunicação, nas comunicações mediúnicas. Então ele nos esclarece que os espíritos eles utilizam os materiais do cérebro, ou seja, do cérebro espiritual, né, das ideias, dos conhecimentos do médium. Então a atuação é via perispírito. E o espírito do médium, ele participa de uma forma às vezes passiva, recebendo as mensagens e transmitindo, mas sempre com o colorido dele, ou seja, com a linguagem dele, com os conhecimentos dele, né? Então existe essa conjunção de mediunidade e animismo, ou seja, a participação da alma do médium nos fenômenos. Às vezes isoladamente, o animismo, né? Mas muitas vezes em conjunto com a mediunidade, né? Existem recomendações morais importantíssimas no Livro dos Médiuns, né? Por exemplo, ele diz assim, isso diz respeito muito ao legionário da Campanha do Quilo, Allan Kardec diz, a bandeira que erguemos mais alto é a bandeira do espiritismo cristão e humanitário. Isso está no Livro dos Médiuns, ou seja, ele está
mostrando para os espíritas. Nós somos espíritas, estudamos o espiritismo, os fatos, as faculdades mediúnicas, a filosofia espírita, o evangelho, né? A parte experimental do espiritismo, como eu disse, os fatos, né? E procuramos colocar em prática os ensinos de Jesus através de trabalhos humanitários, de trabalho de ajuda ao próximo necessitado, né? Então, lição eminentemente cristã e voltado para a campanha do quilo, para as nossas atividades de ação social, de campanha do quilo e outras que nós temos também, né? Outra coisa, uma das comunicações lá que tem lá em Dissertações Espíritas, já no final, a gente vê a comunicação de Joana d'Arc, nos alertando com muita gravidade a respeito da necessidade da humildade, né, de todos, do médium, do espírita, né, do médium em particular, porque as mensagens talentosas que os espíritos muitas vezes transmitem por via mediúnica, nós tendemos a atribuir mérito ao médium, mas na verdade o médium é instrumento, e se ele começar a querer se apropriar de méritos dos espíritos de maneira inadequada, porque médium é instrumento, né? Ele vai ser induzido ao orgulho e à queda. Portanto, o Livro dos Médiuns também nos alerta de uma maneira muito séria a respeito disso. Outro alerta também muito incisivo de Allan Kardec é a necessidade da mediunidade gratuita, né? A cobrança no serviço mediúnico não tem sentido porque não é o médium que faz, o médium é um instrumento, né? Então é melhor que o médium trabalhe menos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, no centro espírita, mas que tenha uma profissão, que tenha um sustento, que procure esse sustento através do seu trabalho honrado, trabalho digno, ainda que seja modesto, né? Outra coisa, a necessidade do recolhimento na prática da mediunidade, né? Então a mediunidade precisa ser praticada de um local em que se vá concentrar, né? Em que se vá tratar só dos assuntos espirituais, a gente vai esquecer os assuntos materiais, deixa para lá, para fora. Ali é um templo, espiritualmente falando, ou seja, que você vai se concentrar só ali, só naquele assunto, né? Então, evitar conversas que não tenham nada a ver, evitar tons inadequados. Então, um tom de respeito, de fraternidade dentro de uma reunião mediúnica, né? Isso tudo é recolhimento. Outra coisa, a pessoa, para praticar a mediunidade, precisa ter estudado previamente o espiritismo e a mediunidade, os fenômenos, as explicações, as possibilidades, as restrições dos fenômenos mediúnicos, né? Ou seja, em que situações eles não se dão, né? Os riscos da mediunidade, como a obsessão, por exemplo, como cuidar dessa situação, de nós mesmos nos prevenirmos, né, com relação aos riscos, por exemplo, da obsessão, da mistificação, como nós vamos nos prevenir, né, e manter a humildade, manter o sentimento da caridade, realizar prece a Deus antes da reunião e depois da reunião, né? Então, tudo isso está no Livro dos Médiuns, e tudo isso é fundamental. Aí, como eu disse, só para concluir, o Espiritismo ele desmistificou o fenômeno mediúnico, né? E nos explica como e o proveito que tem do estudo da mediunidade e da comunicação mediúnica saudável, dirigida para o bem, né? Então, ele desmistificou por quê? Porque as religiões antigas, elas proibiam a comunicação dos espíritos, as pessoas tinham medo dos espíritos,
né? Achavam que era um satanás, essas coisas todas. Então o espiritismo não. Você vê que o espiritismo ele desbravou essa comunicação com o mundo espiritual, explicando exatamente como é e o que é. Né? Antigamente existia mediunidade, mas existiam explicações diversas que não tinham nada a ver, então o proveito não era tão grande quanto nós podemos ter o proveito hoje da prática mediúnica bem orientada. Né? Se diziam que eram os deuses, né? Na antiga Grécia. Na Idade Média se diziam que eram os santos ou os demônios, inclusive se queimavam as feiticeiras, as mulheres tidas como as feiticeiras. Né? Então tudo isso são coisas que nós superamos com o Espiritismo. E nós vencemos o medo, porque nós conhecemos. Então, a leitura, o conhecimento prévio da mediunidade antes de se praticar a mediunidade, como a ciência. Antes de você ir para o laboratório, você tem que estudar, para você entender o fenômeno, aquilo que está acontecendo ali. Você tem que ter uma ideia matemática quando você vai para um laboratório de física e de química também. Né? Então você tem que ter uma ideia assim, das leis que governam aqueles fenômenos que você está lidando. Tudo isso acontece no Espiritismo também, para você saber lidar e você não correr os riscos, ou se tiver o risco, saber como lidar. Imagine um químico. Eu não sei se esses dois produtos, esses dois reagentes aqui combinados vão ter algum problema. Aí às vezes surge um gás venenoso, por exemplo, que ele não sabia, mas se ele estudasse antes ele saberia. Né, que os que o precederam registraram suas experiências nos livros e estão disponíveis. Então, estudar antes para depois partir para a parte prática. Né? E aí sim nós vamos obter muitas vantagens, principalmente vantagens morais. Às vezes a gente tem uma vantagem na saúde, né? Mas vantagens materiais não. Não é o objetivo da mediunidade, nenhuma vantagem material, é vantagens morais. Reconciliação com os inimigos, paz entre as famílias e por aí vai, através das preces e tudo mais. Então, agradecemos a todos os que nos honraram com sua audiência e a Jesus e a Deus principalmente. Então, está encerrado o nosso trabalho de hoje. Um grande abraço em nome da Fraternidade Espírita de Campanha do Quim para todos.